pouquinho, e vamos passar para cá, vou apagar esse dado em cima. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai derivar em relação a, daqui, do setor de gate, vai sair a mesma informação que a eletrodinâmica escalar. Sai a não renormalização da parte longitudinal do propagador fermiônico. Deixa eu fazer isso aqui. Então, de novo, sai aqui, né? Quando eu mexer com isso aqui, eu vou derivar em relação ao A. Então, eu vou produzir, quando eu derivar em relação ao A, isso aqui sai, vai dar a derivada da função delta de Dirac. E aqui eu vou produzir a função de 2 pontos. E aí a gente vai mostrar que a divergência da função de 2 pontos, que é a parte longitudinal, é exatamente a parte atrilégua. Então, daqui saem desses 2 resultados, os 2 resultados que a gente já tinha da eletrodinâmica escalar. Sai a não renormalização, né? A não renormalização da parte longitudinal do propagador escalar, do propagador vetorial. Não renormalização. A componente longitudinal do propagador do fóton. Ou seja, o fóton permanece com massa zero. Né? Então, as correções quânticas não induzem massa para o fóton. Segundo ponto é, devido, né, a essa estrutura transversa do propagador do fóton, a polarização do vácuo, que é esse gráfico que a gente chama de polarização do vácuo, o gráfico dos fótons externos, a polarização do vácuo, quadraticamente divergente. É log e não quadraticamente divergente. Aquele resultado importante. Depois, o que a gente precisa olhar é a função de normalização do vértice. Então, a gente agora tem o trivértice. Então, para tirar o trivértice, a gente já sabe basicamente o que fazer. Derivar uma vez em relação a psi e derivar em relação ao A. Aí eu vou produzir um trivértice. Quando eu derivar em relação a psi, psi estragar. Quando a gente derivar em relação a A, derivar em relação a psi barrado e derivar em relação a psi, a gente vai, quando derivar essas 3 derivadas aqui, elas vão, não, nem vai precisar, vão ser 2 derivadas, porque quando eu derivar em relação ao psi barrado e ao psi, derivar em relação ao psi barrado e psi, eu já vou produzir uma derivada terceira aqui que vai dar o vértice. A derivada em relação a A eu já tenho. Aí eu vou derivar em relação ao psi barrado e em relação ao psi. Aí eu vou produzir esse gráfico, vou produzir esse vértice com um fóton e 2 términos nas linhas externas, psi barrado e psi. Está derivando esse gráfico de Feynman. Aí quando eu derivar, e depois, claro, vou fazer campo zero. Quando eu derivar em relação a psi barrado em relação a psi, essa derivada em relação a psi vai matar essa. E aí essa derivada vai entrar aqui. Então eu vou produzir um propagador do Feynman. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Essa derivada de psi barrado vai comer essa aqui e vai sobrar um propagador do Feynman. Então, basicamente, a gente vai ter muito análogo, que a gente chama aqui de escalar. Vamos relacionar esse vértice aqui, quer dizer, a divergência desse gráfico de Feynman aqui, vai estar relacionada ao propagador do Feynman. Então, a relação explícita aqui, eu vou colocar para vocês só para dar, mas assim, já entenderam o mecanismo. Só para dar a relação aqui com o sinal certo. É essa relação. Basicamente é isso aqui.
fica dmi da função trivértice. Então, gama 3 aqui é o trivértice, né? Vamos dizer assim, dmi é um trivértice que vai ter fóton, psi barrado e psi. Então, x, y, z. Isso aqui vai dar para nós a constante de acoplamento é, aí vai produzir aqui um delta de x menos y, e aí o gama 2, né, psi barrado psi, de z menos y, e menos é delta de x menos z, e aí também de novo, propagador do Fermi, psi barrado psi, só que de z, de x menos z. E aqui esse propagador aqui de z menos y também. Então ficamos com isso aqui. Porque na verdade eu posso fatorar isso aqui, podia simplificar mais ainda. Então, na verdade, é assim. Delta de Dirac de x menos y menos o delta de Dirac de x menos z. E aqui a função Fermi, gama 2, psi barrado psi, e z menos z. Então, de novo, a gente vai relacionar o trivértice, né, com o vértice de grid, com os propagadores fermiônicos. Certo? Então, de novo, é o que sabe, porque agora, de novo, também eu posso olhar, você vai precisar botar 4 fermes, aí eu derivo 3, 4 psi, eu derivo 3 vezes em relação a A, e aí eu vou ter um quadro de vértice aqui, mas isso aqui vai ser zero. De novo, então, esse gráfico aqui, né, que é o gráfico de 4 fermes externas de fóton, ele continua sendo convergente. Então, a QED, ela, em princípio, pelo power counting, né, ela poderia dar uma divergência logarítmica para esse gráfico com 4 A's. 0 psi e 4 A. Mas aí, devido à identidade do órgão que vai sair desse termo aqui, eu vou fatorar o propagador transverso e aí ele vai ficar com a parte que recebe as correções quânticas para ser uma parte finita. Então, de novo, as identidades de órgão vão ser importantes. Nós vamos ver na próxima aula também, para a gente jogar os contratermos na QED. A gente vai ver o que vai acontecer com a renormalização, na verdade, né? O que é importante é que a renormalização da carga acaba dependendo só da renormalização, só dependendo da polarização do vácuo. E alguns cancelamentos interessantes. A gente vai ver que a renormalização, quando a gente renormaliza o propagador do Fermi, a gente automaticamente já vai estar renormalizando o trivértice. Então, isso vai poupar trabalho, eu não preciso renormalizar tudo. Renormalizo o propagador do Fermi, que automaticamente, devido a essa relação, automaticamente vai estar renormalizando o trivértice. O que vai sobrar, e aí quando a gente fala de função beta, que a gente vai falar aqui, quando a gente fala da função beta da QED, então a função beta da QED, em princípio eu teria que calcular explicitamente eu teria que calcular 3 gráficos, eu teria que calcular esse gráfico, esse gráfico, esse gráfico. Mas devido às identidades de Bohr, na hora de calcular a função beta, ela vai simplificar, eu não vou precisar calcular isso, nem vou precisar calcular isso, vai precisar calcular apenas com a polarização do vácuo, a gente já tira a função beta daquele. Então, não estou fazendo agora, mas estou só anunciando que essa é a importância das identidades, olha, ela poupa muito trabalho. Porque se a gente tem certeza de que as identidades estão bem verificadas, né, então na hora de calcular a função beta vai ter essa simplificação. No caso da QED escalar, a mesma coisa. No caso da QED escalar, devido, né, eu teria que calcular, na verdade, esse gráfico ainda na QED escalar, mas não vou precisar também. Então, na teoria abeliana, a função beta da constante de acoplamento de gauge, né, que dá o Röntgen da constante de acoplamento de gauge, ela vai depender só da renormalização da função de onda do fóton. Vai depender só da polarização do vácuo. É uma grande simplificação. E tem também, claro, mas aqui também tem um significado físico importante, que é a polarização do vácuo, está me dizendo sobre a blindagem das cargas, né, sobre o aspecto da blindagem das cargas, que vai ser o oposto das teorias não abelianas, onde a gente aí vai ter uma anti-blindagem da carga. A carga, né, à medida que a gente aqui vai ter, à medida que a gente se aproxima muito, né, a interação cresce muito. No caso da teoria não abeliana, à medida que a gente se aproxima muito, a interação tende a zero. Que é
gente tem então a liberdade assintótica que a gente não vai ter aqui. No caso abeliano fica tudo aqui. No caso não abeliano, não, eu vou precisar levar em conta outras coisas. Então eu queria chamar a atenção desses dois exemplos aqui, né, daquele espinorial e daquele escalar, que são os casos clássicos. Claro, quem quiser fazer, né, mas aí é um exercício um pouquinho mais elaborado, é fazer a QED vetorial. Né, fazer a QED para bósons vetoriais carregados. Vou colocar aqui. Se alguém quiser fazer, essa teoria é mais complicada, porque ela levou um tempo para ser compreendida, ela só foi resolvida depois que introduziu-se o mecanismo de Higgs, que é o espontâneo da simetria. Tinha uns trabalhos da década de 60, do Salan, do Lee, do Yang e do Lee, sobre a renormalização, né, da QED vetorial. Então é o seguinte, vamos colocar aqui a QED vetorial. Não vou fazer, mas posso deixar indicado aqui a QED vetorial. Então, ela vai da seguinte forma, né? A gente tem um campo de matéria, chamado campo WI, que é complexo. Tem o WI, WI'. De novo, esses são campos de matéria, não são campos de gauge. Então, a transformação de gauge deles é via transformação de fase e não transformação de calibre. Então, aqui a gente vai aqui, vamos colocar aqui o E, alfa, W. Então, a variação, tudo igual, a variação de gauge dele. Alfa, W. Vamos definir a derivada covariante. E aí, a gente sabe que a derivada covariante se transforma exatamente como campo. Vou ver isso aqui, né? A derivada covariante é tal, isso aqui vai I, como X, né? E W. E daí recorre que então sai que a variação do nosso campo de gauge é Mi, menos lineal. Beleza. E aí a gente vai escrever o lagrangiano clássico, né? Claro. Para o campo de gauge, o campo vetorial, o nosso lagrangiano é do tipo F mini. Eu vou ter que produzir agora um W mini, né? Um field strength associado a um W. Só que ele vai ter que ser feito para voltar para a covariância de gauge, né? Ele vai ter que ser feito com a derivada covariância. Então a gente vai definir isso para isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Vai pegar, definir um field strength, W mini, que é derivada covariante de mi do W mini, menos de mi do W mini. Daqui que vai sair o termo cinético. Então, nosso lagrangiano clássico, né? Ele vai ter, vamos lá, termo de Marx, menos 1/4 de F mini ao quadrado, e o gauge fixo. Muito bem. Agora, no setor da matéria vetorial carregada. Vamos colocar então o termo, né, cinético. Aqui me parece, né, quando a gente vai falar do campo, esse campo carregado aqui, eu acho que a gente entra com um fator não é menos 1/4, não, acho que é menos 1/2 aqui, acho que é. Não, nem menos 1/2, menos, eu acho que é menos de mi. Então aqui está menos W mini está. W mini. Eu vou acertar isso aqui. Aí vai entrar o termo de massa aqui, mais 1/2, dividido 2, W está, W. Agora, vai acontecer também algo parecido com o campo escalar. Eu vou poder introduzir aqui o termo agora, que vai ser aqui menos, né? Vai ficar menos lambda, tá? Lambda sobre 4, W estar, W quadrado. Esse princípio você vai poder aparecer, deixa eu apagar
E vai aparecer outro termo aqui, que vai ser um acoplamento não mínimo, vai aparecer um termo aqui, que vai ser mais I, E, F, I, W, estar, W. Esse termo aqui é um acoplamento não mínimo, mas ele é invariante de gauge. E ele tem dimensão 4, 2, 3, 4. Ele pode ser introduzido. Então, esse termo, essa que é a discussão interessante. Esse termo, ele é um acoplamento não mínimo do ponto de vista abeliano. Então, o acoplamento mínimo é aquele acoplamento feito pelo derivado da covariância. Então, os acoplamentos mínimos vão estar aqui. Quando eu pegar dmi a mi, dmi wmi multiplicar por dmi wmi, vai aparecer o triverso, vai aparecer o quadriverso, tudo direitinho. Mas esse termo aqui é extra, ele não vem da derivada covariante, ele é um acoplamento não mínimo do ponto de vista abeliano. Mas na teoria de Salam-Weinberg, quando a gente tem a quebra espontânea da simetria, e aí a gente gera o fóton, o Z0, que tem o W mais e o W menos, esse acoplamento ele tem uma origem não abeliana. Se a gente pegar uma teoria, pegar um modelo padrão lá do setor fraco, eletrofraco, um modelo padrão, escrever SO2, a gente vai ver no nosso curso de interações fundamentais, quando fizer a parte eletrofraca, a gente vai ver que esse vértice sai exatamente da teoria não abeliana quando a gente tem a quebra espontânea da simetria. Mas, aqui antes da gente saber isso, a gente pode introduzir esse vértice por power count. Quer dizer, qual é a ideia do Lagrangiano? Eu tenho que escrever o Lagrangiano mais geral possível, compatível com as minhas simetrias. Então, claro, simetria de Lorentz, tá lá. Mas eu tenho simetria de gauge. E esse termo aqui, apesar de não ter derivado covariante, ele é um acoplamento não mínimo, mas ele é invariante de gauge. Isso aqui é invariante de gauge e a fase daqui cancela a fase daqui. Então esse acoplamento é legítimo, pode aparecer. Como também pode aparecer esse acoplamento aqui. Vamos girando, sobre 4, dado mi está, dado mi. Acoplamento também é quártico, é invariante de gauge, e é invariante de Lorentz é invariante de gauge. Então, em princípio, ele poderia ser como se fosse um acoplamento φ ao quadrado da eletrodinâmica escalar. Então, eu posso introduzir esses termos aí. Aqui, claro, lembrar que daqui vai sair a parte quadrática, vai sair um trivértice que vai ter um W, vai ter um fóton, e aí aqui vamos ter dois W, vou chamar o W dessa linha assim. Vai ser exatamente o vértice matéria, gauge. Depois vamos ter um vértice também, que vai ter essa derivada covariante, quando eu multiplicar uma pela outra, vai aparecer algo que é quadrático em A, vai ter um W estar e vai ter um W. Então, vai aparecer também um quadrivértice, como aparecia lá na eletrodinâmica escalar. Dois bósons de gauge externos, dois campos de matéria, W mais externo. Agora, claro, aqui eu vou ter um acoplamento de 4 W, aqui eu vou ter também um acoplamento, esse acoplamento aqui está ligado a esse. Eu tenho um acoplamento de gauge aqui, que é I, E, aí vai aparecer dmi, wmi está, ami, wmi. Então, que sai daqui. Quando eu pegar esse termo aqui e multiplicar pelo complexo, pelo dmi, wmi está, vai para a definição W estar ou W está lá. Então, esse tipo, não aparece só ele, aparecem dois, né? Vai aparecer algo desse tipo, derivada do W, fóton, derivada. Depois sai o quadriverso, que é quando eu multiplicar esse termo por esse termo aqui, né? Nesse termo aqui. A gente multiplica, né? Esse cara por esse, vai sair o quadriverso. Agora, esse trivértice aqui, ele sai de fora. Na época, antes da teoria eletrofrática, o trabalho de Salam, 63, o trabalho do Li Yang também, de 63, eles chegam a introduzir isso aqui por uma outra razão também. Além de ser invariante de gauge, esse termo aqui é muito importante para dar a razão geomagnética correta do W. Porque nós sabemos que todas as partículas que têm spin maior do que zero, partículas relativísticas massivas, com spin maior ou igual a meio, elas têm razão geomagnética G igual a 2. O que acontece com a equação de Dirac, ela dá um
G igual a 2, mas se nós pegarmos uma partícula de spin 1 massiva, carregada, ela também vai ter G igual a 2. Sem esse termo aqui, a razão giromagnética calculada para o dado seria 1. Então, esse termo aqui, ele vai no sentido de dobrar, justamente dar o valor correto da razão giromagnética do dado. Quer dizer, seria o seguinte, a razão giromagnética do dado, né, o momento de polo magnético do dado, a gente tem sempre a razão giromagnética, vamos ter aqui a carga sobre a massa e aqui o spin. A matriz de spin, nesse caso, o spin é 1. A matriz de spin, então, não é mais a matriz de Pauli. São aquelas matrizes sigma, né? Aquelas 3 matrizes sigma, sigma x 0, 0, 0, 0, 0, menos i, 0 e 0. Sigma y 0, 0 i, 0, 0, 0, menos i, 0, 0. O sigma z, 0, menos i, 0, i, 0, 0, 0, 0, 0. Então, essa é a matriz do spin 1, né? Quer dizer, na verdade, o spin é H cortado vezes sigma. A gente vai ao omitir do H cortado. Então, a gente teria razão giromagnética. Agora, se a razão giromagnética é 2, né, no caso do Fermi, aqui é sigma sobre 2. Então, esse 2 cancela com esse 2 e fica a matriz sigma. No caso do bóson, né, no caso do bóson carregado, a matriz de spin, o spin, na verdade, aquilo que a gente coloca é o spin. A razão giromagnética é isso aqui, na mecânica quântica. A razão giromagnética é o momento de polo magnético, é a razão giromagnética, fator L, né? É a carga, a massa e o spin. No caso do Dirac, né, o G igual a 2 e o spin é H cortado sobre 2 sigma. Então esse 2 cancela com esse 2, esse E pega esse H cortado, então fica EH cortado sobre 2M sigma. É o spin, é o operador de spin do elétron. EH cortado sobre 2M é o magnetron de Bohr. Então, o momento de polo magnético do elétron é o magnetron de Bohr vezes sigma. Só lembrando lá. No caso do spin 1, essa expressão aqui persiste. Só que agora o spin já não é mais H cortado sobre 2 sigma. O spin é 1. Então o spin S, né, que no caso do fóton, o spin é H cortado 1 vezes sigma. Então a razão giromagnética é 2. Então, esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, vai ficar então E sobre M sigma. Então isso aqui é o operador de momento de polo magnético de uma partícula massiva carregada com spin 1, que é H cortado. Então, soma o fator 2 por causa da razão giromagnética. No caso do elétron, persiste porque tem o 2 do sigma e tem o 2 da razão giromagnética. Então, para obter a razão giromagnética correta do dado, que é G igual a 2, é preciso produzir esse termo aqui. Se a gente calcular, é fácil fazer isso, é só pegar aquela decomposição de Gordon. Eu tenho feito isso aí no curso de eletromagnetismo. A gente usa essa equação aqui, esse lagrangiano aqui, para mostrar por que a razão giromagnética do dado, como esse termo saiu. Se não colocasse esse termo, sairia 1. Colocando esse termo, ela sai 2 certinho. Então, esse termo é fundamental para isso. Eu acho que está no curso de eletromagnetismo. Tem dois cursos já fiz isso, eu fiz estudante dele. Um curso de eletromagnetismo das partículas neutras. A gente trabalha um pouco a estrutura da corrente eletromagnética, a decomposição em multipolos, né? E aí a gente mostra no caso do spin 1, que é preciso esse termo aqui. Muito bem. Então, o lagrangiano da QED vetorial é esse aqui, com um grande problema. A massa do bóson. A massa do bóson não vem da quebra espontânea da simetria, nesse caso ela é dada. Então a gente tem um problema de teoria não renormalizada por causa daquele fator que vai aparecer no propagador do dado, que vai ser KI sobre M2. Então o propagador ele é ruim. Mas eu só queria que vocês olhassem para isso aqui, para tentar tirar essa identidade de Bohr. Claro que o problema dessa teoria, essa teoria só faz sentido como uma boa teoria quântica renormalizável se a massa do bóson vetorial
vier do mecanismo pequeno espontâneo da simetria. Então, uma das razões importantes assim, também de se pensar no campo de Higgs, no mecanismo de Higgs, é que o mecanismo de Higgs resolve o problema da renormalizabilidade de uma teoria para bósons vetoriais massivos. Na própria teoria eletrofrágil, né, se não fosse o bóson de Higgs, o fato do W mais e do W menos terem massa, eles violariam a unitariedade da teoria. O bóson de Higgs ele é importante porque ele que restaura a unitariedade de uma teoria onde aparecem bósons vetoriais massivos. Porque onde aparecem bósons vetoriais massivos, a seção de choque dos processos longitudinais, elas crescem com energia, explodem com energia, e isso aí viola o bound de unitariedade. É preciso que a seção de choque para altas energias ela comece a cair com energia. Isso é um resultado fundamental da teoria quântica de campos. Então, no caso de bósons vetoriais massivos, a massa é um problema. Mas se tiver o campo de Higgs e a massa desses bósons vier do mecanismo de Higgs, há uma compensação. Isso é importante. Isso a gente vai falar quando a gente fizer o curso de teoria eletrofrágil. No semestre que vem, né? Geralmente no segundo semestre eu divido em Tião esse curso, Tião dá a parte de QCD e eu dou a parte eletrofrágil. Aí a gente discute essa questão. Estou só adiantando essa questão para quem depois se interessar. E outra questão que eu queria deixar, uma outra tarefa que eu posso deixar para vocês, é agora vocês já têm material suficiente para estudar as identidades de ordem da eletrodinâmica com quebra espontânea de simetria 1. Vamos trabalhar agora, vamos introduzir agora modelo 1, com quebra espontânea de simetria, e aí, no fundo, é eletrodinâmica escalar, só que na fase com quebra espontânea de simetria. Ontem a gente estudou as identidades de ordens, a eletrodinâmica escalar, sem quebra espontânea de simetria. Então, a gente trabalhou a eletrodinâmica escalar, aquele termo, né? Então, a gente tinha isso aqui. Então, a tarefa é identidade de ordem para aquele escalar com quebra espontânea de simetria. Vai estar trabalhando daquela forma como a gente fez, pegar aqui o Lagrangiano, fóton, Maxwell. Já depois deixar a questão do gate fixo para ver depois. Aí aqui é a parte de matéria. Aqui, pessoal, só deixando. Aqui eu deixei esse fator aqui, vou botar aqui um fatorzinho que vocês podem determinar, não lembro se é um meio ou se é menos meio, mas o que a gente tem que organizar é que esse termo cinético aqui se junte com o termo de massa para dar essa relação de dispersão, K2 igual a N2. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui um parâmetrozinho assim, sei lá, um parâmetro lambda, e depois acertar esse lambda, aí na hora de tirar o propagador do W, esse lambda vai ser acertado de tal maneira que o polo seja para K2 igual a N2. É só isso. Então, vocês acertam esse lambda pelo propagador do WMI. Quando tirar o propagador do WMI, vai aparecer um polo lá. E aí o K2 vai estar multiplicando esse lambda, porque esse lambda vai estar na parte cinética. Aí vocês podem acertar esse lambda para que a relação de dispersão, o polo do propagador dê K2 igual a N2. Então, porque eu não lembro se aqui é menos meio, porque no caso do foco é menos um quarto, mas no caso do campo massivo eu tenho a impressão que era menos um meio ou mais um meio. Não sei, vocês acertam. Muito bem. Aqui então vamos ter isso aqui, potencial de Higgs menos M2, φ está φ, e o termo quântico. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos trabalhar na fase em que M2 é negativo. Então a gente vai ter quebra espontânea de simetria. E aí, se a gente tem quebra espontânea de simetria, o campo quântico, na verdade, o campo escalar, a gente vai ter que redefinir. Vamos botar φ, vai ser o valor esperado do vácuo. Esse aqui é o valor de φ que minimiza o potencial. No caso, né, quando eu derivar isso aqui, vai produzir aqui não, vai produzir aqui menos 2, e aqui, bom, aqui é ao quadrado, né? Módulo vai ficar menos lambda. Tá certo? Isso aqui é menos M2, no caso, módulo de φ ao quadrado. Isso aqui é menos lambda sobre 4, módulo de φ a quarta.
quando a gente derivar em relação, vai produzir menos 2n2, módulo de φ, menos lambda φ3, né? Vai ficar, eu boto φ aqui dentro da φ2. Então a gente vai ter que o módulo de φ vai ser raiz quadrada de menos 2n2, só então vou botar um fator 2 aqui. Que aí vai ficar, botando esse fator 2 aqui, quando eu for minimizar o potencial, porque isso aqui é menos 1/2 de n2 módulo de φ ao quadrado. Isso aqui é menos lambda sobre 4 módulo de φ a quadrado. Né? Então, quando a gente for impor mínimo, né, derivar isso aqui em relação, isso aqui na verdade é um V2, vou botar isso com V4. Então, para minimizar, a gente vai ter derivando em relação a V, a gente vai produzir menos n2V menos lambda V3. Isso aqui vai ser igual a zero. Aí a gente cancela o V, 1/2 vai ser V igual a zero, vai sobrar isso aqui. Então o V2 vai ser menos n2 sobre lambda. Né? Isso. Então o V vai ser raiz quadrada exatamente menos n2 sobre lambda. Lambda é adimensional, n2 tem valor de massa, então isso aqui no final do dia dá uma massa. Esse n2 é negativo, então menos n2 é positivo. Então, peraí, vamos normalizar o potencial assim. Então, é claro, então, esse vai ter um mínimo aqui, V, que vai ser raiz quadrada de menos n2 sobre lambda. Né? Então, vamos dizer que esse aqui seja o V, e a gente vai ter que expandir o campo, então, vai ser uma flutuação. Vamos colocar aqui o H de Higgs, né? E vamos colocar um campo I aqui. Então, vamos parametrizar, talvez, aqui com raiz de 2, seja melhor. E aí vai ficar dmφ. Dmφ vai ficar 1 sobre 2, H2, mas que se cara, então vamos normalizar assim. Então esse aqui vai ser, agora, para a quebra espontânea de simetria, nós vamos ter que expressar a teoria, não em função de φ, mas em função dos campos H e π. Quer dizer, o setor de Higgs agora vai ser, isso aqui é a flutuação em relação ao vácuo. Quer dizer, o vácuo é não trivial. Então o campo que eu vou quantizar não é o φ inteiro, porque o φ tem uma parte que é a parte de equilíbrio, quer dizer, eu vou ter que quantizar a flutuação em relação à configuração de mínima energia. Isso aqui é que é a flutuação. E aí a gente associa a parte real do campo de Higgs, essa parte imaginária aqui, como vocês vão ver, ela vai poder ser eliminada por um gauge fixo. Mas nós não vamos trabalhar no gauge unitário. Vamos trabalhar aqui no chamado gauge renormalizado. Então o que a gente vai ter? Qual é o exercício aqui? É pegar esse φ, substituir todo ele aqui. Então nós vamos ganhar agora um lagrangiano, que não vai ser mais para Ami e φ. Nós vamos ganhar um lagrangiano para Ami, H e Q. Esse lagrangiano aqui. Na hora de colocar o gauge φ, aí nós vamos ter um termo, daqui vai sair um termo que vai misturar o H, o DMIH, nós vamos ter um acoplamento desse tipo, assim, um acoplamento misto. Aquilo que a gente falou ontem, um termo cinético misto, que vai multiplicar o A com a derivada de H. E aí vocês vão escolher um chamado gauge, vamos escolher aqui, trabalhar no gauge de topo, que é o gauge renormalizado. Ou chamado também, ou RC gauge. E aí os nossos campos vão ser o H e o Q. Então a gente vai ter que introduzir uma fonte. Na hora de quantizar, ela não passa ainda. Associar uma fonte ao Ami, vamos associar uma fonte J pequeno, sei lá, chamar uma fonte assim, J, vai estar associada ao H, e vamos associar uma fonte J pequeno aqui. Então nós vamos ver as fontes, né? Então é fazer agora, então qual é a ideia? A ideia é, nós trabalhamos ontem as identidades de Watt na fase sem quebra espontânea de simetria, onde o campo realmente era o φ. Agora eu quero que vocês trabalhem as identidades de Watt para a nova fase, onde o φ foi substituído por H e Q. E aí nós vamos ter que tirar as identidades de Watt relacionando Ami, H e Q. Então, escreva as identidades de Watt para a fase com quebra espontânea de simetria. Vamos ver o seguinte, que mesmo tendo sido quebrada espontaneamente a simetria, nós temos identidade de Watt. Quer dizer, a quebra espontânea da simetria, ela não
invalida a existência das identidades de ordem. Ela muda as identidades de ordem, mas existem identidades de ordem. Por quê? Porque o lagrangiano continua invariante. Se eu fizer o lagrangiano é invariante de Gauge. Quem não é invariante de Gauge é o estado de mínima energia do campo escalar. Ele quebra a simetria nesse sentido. Mas o lagrangiano é invariante de Gauge. Então, o fato do lagrangiano ser invariante de Gauge, da ação ser invariante de Gauge, vai me dar a identidade de ordem. Mesmo quando eu escrever o meu lagrangiano em termos de AMI, H e Ki, né, a simetria de Gauge, quer dizer, o fato de delta φ. Eu tenho, quer dizer, quando eu variar o AMI e variar o φ, né, eu tenho simetria de Gauge. Quando eu escrevo em termos de H e Ki, eu vou ver a simetria, vou ver a transformação de Gauge do φ de outra maneira. Então, o nosso φ, quem é o delta φ? Delta φ é I é alfa de x φ. Esse é o nosso delta φ, a transformação de Gauge do φ. E a transformação de Gauge do AMI é menos dm alfa. Quando eu introduzir esse φ aqui, vai ficar delta, V é uma constante, então não tem, vai ficar delta H sobre raiz de 2 mais I delta Ki sobre raiz de 2 vai ser I é alfa de x que multiplica V mais H sobre 2 mais I Ki sobre raiz de 2. Então, isso aqui é a transformação de Gauge vista agora com os novos campos. Né? Claro, ΔV não tem que V é uma constante, quem varia é o H e o Ki. Mas o V fica aqui, porque o φ é V, mas blá blá blá. Então, quem vai ser a parte real daqui tem que ser igual a parte real dali. Então, o ΔH sobre raiz de 2 vai ser, vai pegar esse pedaço aqui, vai ficar, a parte real vai ser isso aqui, vai ficar menos alfa de x Ki sobre raiz de 2. Então, vamos cortar o raiz de 2. E o delta Ki sobre raiz de 2, que é a parte imaginária, vai ser alfa de x V mais H sobre raiz de 2. Então, isso é como varia o campo H, e isso é como varia o campo Ki. Aí agora, a gente até já tinha falado sobre isso há 2 aulas atrás, quando a gente falou do mecanismo de Higgs, né? Se eu partir da configuração de mínima energia, o H é 0 e o Ki é 0. Na configuração de mínima energia, o φ vale V. Vai ser a configuração de mínima energia. Então, se eu tiver na configuração de mínima energia, onde o Ki vale 0 e o H vale 0, e eu fizer uma transformação, uma perturbação de rede, o ΔH continua sendo 0, porque o Ki é 0. Quando eu perturbar a configuração de mínima energia. Mas o delta aqui não. O delta aqui vai ser raiz de 2, né, alfa de x vezes V. Então, o que a gente faz? A gente perturbou em torno da solução de mínima energia, vai aparecer uma flutuação delta aqui, que é o que a gente chama, que seria o bóson de Boson. E a gente pegava esse alfa aqui, jogava no DI, mostrando que esse campo aqui é um campo que vai ser absorvido pela parte longitudinal do campo de Gauge. Então, eu estou só dizendo para vocês que a simetria de Gauge não foi perdida. Quer dizer, esse lagrangiano aqui é invariante por aquelas transformações que nós demos, delta φ, delta I, tudo direitinho. Quando a gente agora reescreve o campo φ, né, o delta, eu tenho um delta H e tenho um delta aqui. Então, esse delta H e esse delta aqui, de qualquer maneira, o lagrangiano é invariante de Gauge. Então, quando eu for lançar na variação do gerador funcional quem é o delta AMI, quem é o delta H e quem é o delta aqui, o delta H está dado aqui e o delta aqui está dado aqui. Só jogar isso, então de qualquer maneira vão aparecer identidades de ordem. Eu acho que a moral da história aqui é mostrar o seguinte, a renormalizabilidade não depende de ter ou não ter quebra da simetria. Se a teoria sem quebra espontânea de simetria é renormalizável, a teoria com quebra espontânea de simetria se mantém renormalizável. A quebra espontânea da simetria, ela não altera a renormalizabilidade. Por quê? Fisicamente pensando, a renormalizabilidade é um fato das altas energias. Eu estou na região ultravioleta. A quebra espontânea da simetria, o que ela faz? Ela gera massa. Mas se eu estou a energias tão altas quanto eu queira,
essas massas podem ser desprezíveis. Então, quando eu vou para a região de muito altas energias, o fato de ter uma massa nula é irrelevante, porque a energia, eu estou numa energia tão alta, próxima de um cutoff, e as massas não vão fazer diferença. Então, do ponto de vista da renormalizabilidade, a quebra espontânea da simetria é como se fosse assim, simplesmente você pegar um monstro e dar um sopro. Só para um elefante não vai acontecer nada. Você não mexeu com o elefante. Então a teoria, quando quebra espontânea da simetria, ela ganha massa. Mas quando eu estou lá no ultravioleta, a energia é tão violenta que é como se essas massas fossem desprezíveis. Então, é como se a teoria tivesse massa zero. Então a renormalizabilidade, ela não é afetada pela quebra espontânea da simetria, porque eu estou na região ultravioleta. Se eu estivesse na região do infravermelho, aí é diferente. Ganhou massa, mexeu no infravermelho. Mas ganhou massa, não mexe no ultravioleta. Então, o que eu queria que vocês amadurecessem um pouco, né, que era justamente estudar, reestudar as identidades de ordem da QED escalar na fase com quebra espontânea de simetria, que os campos são... Eu só estou dando essa dica aqui, porque geralmente a pessoa pensa, quebrou espontaneamente a simetria, eu perdi essa identidade de ordem. Não, a identidade de ordem, ela depende da invariância do Lagrangiano. A quebra espontânea da simetria, ela não é uma quebra da simetria no Lagrangiano, ela é uma quebra da simetria no estado de mínima energia. Então, o máximo que ela faz é shiftar, reorganizar os campos. Eu não vou mais trabalhar com campo φ, eu vou trabalhar com H e Ki. Mas eles têm transformação de gauge locais, são essas aqui, ao mesmo tempo que o AMI mantém a transformação dele, que é menos dB alfa. Eu até tinha mostrado a vocês que a gente pode pegar esse alfa aqui e reescrever como ΔQ sobre V, basicamente ΔQ sobre V. E aí a gente mostra que, na verdade, o campo de Goldstone, ele é absorvido pela parte longitudinal do AMI. Então, é ele que vai ser absorvido pela parte longitudinal do AMI e vai dar a massa para o bóson de Higgs. Então, vocês vão trabalhar agora, na teoria, com o bóson massimal. Mas a única discussão que eu quero que vocês façam é trabalhar no gauge de Toft. Se alguém não conhece, na literatura vocês encontram. Tá? Mas tem aulas aqui, vocês pegaram os cursos de teoria eletrofrática que eu já dei aqui, né? No curso de interações fundamentais com o João, eu sempre falo do gauge de Toft, porque lá na teoria eletrofrática ele é muito importante para mostrar a renormalizabilidade. Então é só trabalhar no gauge de Toft, que não é mais dμi igual a zero. O gauge de Toft deixa de ser dμi igual a zero, deixa de ser o gauge de Lorentz e passa a ser alguma coisa do tipo dμi. Mas aqui a gente coloca o gerador, coloca aqui alguma coisa, vai ter o campo de, vai ser alguma coisa que vai envolver o campo de Higgs, né, o valor esperado no vácuo V, e o campo de Higgs, vai envolver o campo Ki. Então o campo Ki, ele começa, a gente vai introduzir um novo gauge fixing que vai envolver o campo Ki. Então o gauge Toft é só uma modificação do gauge de Lorentz, tá? E aí ele é importante, porque ele, por isso que ele se chama também gauge renormalizável, porque nesse gauge a gente não perde a renormalizabilidade. No gauge unitário a gente não vê a renormalizabilidade de forma manifesta, mas no gauge de Toft a gente vê. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Esse exercício também fica como tarefa, uma tarefa importante, né? Porque geralmente a gente não vê as identidades de ordem com quebra espontânea da simetria. No caso não abeliano, elas ficam muito complicadas. Então eu prefiro dar para vocês o caso abeliano, porque elas são mais simples de manipular e vocês não perdem a essência da discussão física, né? Pela complicação que vai aparecer no caso não abeliano. Tá bom? Então eu vou basicamente terminar por aqui hoje. A gente veio para essa aula, a gente começou, sei lá, 10h40, né? 2 horinhas de aula. Eu não vou dar a aula dupla, não, porque eu tenho que dar aula daqui a pouco para iniciação científica também, então eu vou liberar vocês hoje. A gente fica na aula 10. E aí, semana que vem, devido à manifestação do dia 14, eu vou estar marcando, amanhã eu mando um e-mail para vocês, mas só para confirmar, eu estou marcando a aula então para sábado que vem, à tarde. Não vai poder ser de manhã, que de manhã a gente tem uma reunião aqui, do pré-vestibular comunitário, né? E aí a gente vai fazer a aula de tarde, tá bom? Eu aviso a vocês, tá? Amanhã, tá bom?